Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, saímos de um processo de guerrilha e revolta na Coreia e na China, agora vamos entrar um pouco sobre a Revolução Cubana, né? Vamos entender por que a Cuba caminhou realmente em direção ao socialismo, o que foi o motivo que levou ela a se firmar no socialismo. Então, da guerrilha ao socialismo. Desde 1898, quando Cuba se tornou independente da Espanha, e até 1959, quando era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, e os governos cubanos sempre contaram com o apoio dos Estados Unidos. A economia do país, baseada na agroindústria açucareira, era totalmente dependente da importância, né, e da importação das capitais americanas. A partir daí, de 1956 a 1959, uma guerrilha liderada pelo Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, entre outros, derrubou o governo e tomou o poder em Cuba. Com apoio popular, os revolucionários não pretendiam derrubar o capitalismo na ilha, porém, mas garantir a soberania nacional, né, e realizar reforma para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Com esses objetivos, o novo governo realizou reforma agrária e nacionalizou, né, as empresas estrangeiras, inclusive americanas, causando assim uma reação imediata dos Estados Unidos. Em abril de 1961, com o objetivo de derrubar o governo revolucionário de Fidel Castro, o governo de Washington e os cubanos anticatristas asilados nos Estados Unidos tentaram invadir a Baía dos Porcos, né, no sul da Cuba. No entanto, essa ação fracassou, aumentando ainda mais, né, as tensões entre os dois países, tanto Cuba como Estados Unidos. A tentativa da invasão levou Cuba a estabelecer uma aliança e o regime em Moscou, que concretizou em 1962 com a instalação de mísseis soviéticos na ilha, né, Galilean, e a adoração ao socialismo no país. A partir do momento, no mesmo ano, os Estados Unidos decretou o total bloqueio econômico e político em Cuba, que também foi expulsar, né, a Organização dos Estados Unidos Americanos, né, DEA, bem como também o bloqueio naval, que exigia, né, a retirada imediata dos mísseis do país, chamada assim a crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis, como ficou conhecida, criou um clima realmente de enorme tensão internacional durante 13 dias, né? E o mundo acreditou estar realmente numa beira de uma nova guerra mundial, desta vez de proporções nucleares. Sob a supervisão da ONU, os soviéticos, né, concordaram em retirar os mísseis em Cuba, com a condição que os Estados Unidos retirassem também da Turquia os armamentos nucleares que estavam realmente voltados para a União Soviética. Então, todo isso foi esse processo, né, em decorrência essas datas, né, que foram realizadas passo a passo, né, que a partir do momento que a guerrilha ao socialismo foi por conta da derrubada do governo de Fulgêncio Batista, né? E a partir do momento os revolucionários que assumiu, que foi o Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, que levou a questão do populismo, né, que incentivou essa revolta em Cuba, e depois mais na frente eles ativavam, né, o socialismo, porque teve um acordo com a União Soviética, já que os Estados Unidos não estava realmente cumprindo todas as normas estabelecidas, e já que também os Estados Unidos queria retirar os revolucionários do poder. Tudo isso implicou nessa guerra chamada crise dos mísseis. E a partir do momento que a ONU se intrometeu, né, e os dois países retirando assim as suas armas nucleares, tanto da Cuba e depois da Turquia, que foi o acordo, né, firmado entre a União Soviética, a ONU e mais os Estados Unidos. Saindo assim, verificamos, né, que o socialismo em Cuba
esse regime socialista adotado em Cuba universalizou, né, o ensino, reduziu a mortalidade infantil e o desemprego. O acesso à moradia e à saúde pública foi realmente facilitando a industrialização, com tudo isso foi realmente incrementado. No terreno político foi também implantado o regime dos moldes, né, soviéticos, caracterizando assim pela ditadura em um partido único, Partido Comunista, pela suspensão da liberdade, né, democrática e pela perseguição aos opositores do regime. A economia cubana sofreu os danos por conta do bloqueio econômico dos Estados Unidos, que já dura realmente mais de 55 anos. O embargo proíbe a realização de empréstimos, investimentos e relações comerciais com o país inimigo, além de punir com sanções econômicas a empresas estrangeiras que negociam com Cuba. Tudo isso os Estados Unidos fez, né, com esse bloqueio para que a Cuba pudesse realmente sentir fortes pressões econômicas. Isolada pelo embargo dos Estados Unidos, Cuba aproximou-se da União Soviética, que se tornou o principal parceiro comercial do país. Até no final da década de 1980, a venda de açúcar cubano para os soviéticos em troca de petróleo e era também responsável em cerca de 85% do comércio, né, exterior da ilha caribenha. A partir daí, com a dissolução da União Soviética em 1991, Cuba perdeu seu principal parceiro comercial. Nesse novo cenário, o embargo comercial imposto pelos Estados Unidos trouxe o que? Danos terríveis ao país, que mergulhou em uma profunda crise econômica e social. Tudo isso ocorreu realmente por conta da questão, né, que a União Soviética na época se diluiu, né? Vocês sabem, na Revolução Russa, né? Depois da Revolução Russa, a União Soviética ela ficou socialista até 1991. Depois o presidente renunciou ao cargo em dezembro e a partir daí o vice-presidente já tinha acordos políticos e capitalistas com os países da Europa e também pelos Estados Unidos. Ele anunciou o capitalismo na União Soviética. Até então foi derrubada a União Soviética, ficando só a Rússia, né, por conta dos outros países que ela acroplado à União Soviética, criaram sua própria independência e faziam a separação assim dessa União Soviética. E assim terminando-se um fim do socialismo, né, na União Soviética. Na época, o presidente da China foi contra, até porque era um apoio socialista, né, também como a China é socialista. E a União Soviética se vendendo assim ao capitalismo e assumindo, né, como o sexto país da Europa, sendo capitalista na Europa, já que os países da Europa estavam dando pressão à União Soviética para ser realmente capitalista. Com tudo isso, quem perdeu foi Cuba, por conta por questões financeiras e econômicas que ela tinha com o socialismo na ex-União Soviética. Porém, depois da retirada do socialismo na União Soviética, a Cuba perdendo assim seus laços econômicos com o socialismo que foi derrubado da União Soviética, mergulhando em crise por conta do bloqueio comercial dos Estados Unidos contra a Cuba. Só lembrando que o socialismo em Cuba é um socialismo ditatorial. É o que tudo é centralizado no ditador, ou seja, no presidente da Cuba, e ele que controla as finanças do povo. Então lá tem um sistema que ele controla como o povo pode comprar diante de cada mês, né, e gastar realmente o dinheiro, diferente do socialismo que existe na China e também que era na União Soviética. Mas até então a população começa a ainda ter algum resíduo, né, dessa questão socialista ditatorial realmente na Cuba por conta desse tipo de ação realmente do ditador cubano. A partir daí, desse momento, após essa crise que se instalou na Cuba por conta do bloqueio continental dos Estados Unidos e por perdas financeiras por conta do programa, ou seja, o socialismo na União Soviética se retirou, a presença cubana no programa de saúde brasileira, porém, né, sabe que é um dos países que tem maior índice de desenvolvimento médico
né? E ele também tem essa Brasil Sem Fronteiras de Medicina, que tem muitos cubanos aqui no país que desenvolve isso, né? Faz parceria com o Brasil. E a partir daí a gente sabe que Cuba ele tem um avanço científico muito realmente desenvolvido na área de medicina, né? E a necessidade da população por assistência médica nos lugares longe e difícil, né, de acesso. E a partir daí a Cuba faz esse tipo de programa, né, de saúde brasileira aqui também, com parceria com o Brasil, que é o Brasil Sem Fronteiras. Então, tudo isso foi realizado após a ascensão, né, dessa guerrilha ou revolução na cubana, né, como iniciou, né? A gente viu esse processo desde o início da guerrilha do socialismo, pela crise dos mísseis, né, que foi conhecida, né, a partir da organização dos Estados Unidos americanos, que foi retirado de Cuba, e também por conta também do socialismo em Cuba, como se realmente se instalou e como ficou realmente motivado. Então, tudo isso ocorreu na Revolução Cubana. Então, a partir daí, a gente vamos entender como essa Revolução Cubana foi importante e como foi o processo que iniciou, né, e caminhou a direção do socialismo a Cuba. Então, foi esses que foram os motivos e o objetivo que levou a Cuba a esse socialismo. E a partir daí, em comemoração agora de setembro, 7 de setembro, por que não lembrar com essa palavra bem aí em Libras, né? Brasil, viva a independência e a separação do Brasil, pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a liberdade do Brasil, independência ou morte. Dom Pedro I do Brasil. Fique com Deus, até a próxima.